Olá, Deus abençoe, graças a Deus, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estar aí, espero encontrá-los bem e poder deixá-los ainda melhor. Mais uma vez aqui para compartilhar uma passagem da Bíblia, que está aqui no livro de Jó. Há pouco estava meditando e, nossa, como esse livro é incrível. A história de Jó é algo que nos ensina muito, né? A gente vê um homem que, assim, foi um homem resiliente, foi um homem persistente. Ele perseverou, né, em buscar a Deus, apesar de toda a aflição que ele passou, todo o sofrimento, angústia, né? Imagina, o diabo levou os 10 filhos dele, né? Levou todos os seus bens, ainda não se dando por satisfeito, voltou lá no trono de Deus, falou com Deus, né, que ele só continuava se mantendo fiel por conta do, né, ainda dele não ter sido tocado na carne, né? E aí Deus permitiu ainda, e falou pro diabo, falou, pode tocar sim, mas só que não ceife a vida dele, não mate, né? E aí veio a doença, aquela lepra terrível, né? E ainda, depois ainda teve os 3 amigos dele, e eu estava lendo agora aqui, é incrível, ainda entrou um quarto, por nome de Eliú. Eliú prossegue, né, aqui dizendo, e eu estava lendo aqui 31, Jó 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Esse aqui é palavra de Jó, aqui é ele que estava falando, né? Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios? Desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos? E não considera cada um dos meus passos? Falando que Deus, né, vê dele. Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa. Isso aqui Jó se justificando. E saberá que não tenho culpa. Você vê, ó, a integridade desse homem, né? Com todo esse sofrimento, toda essa dor, ele não murmurou, ele não, assim, não amaldiçoou a Deus, não pecou, apesar de todo sofrimento. A mulher dele também ter falado para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se eu fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Que ele fala, se ele tivesse, né, pecado assim, por vários pecados que existem, né? Por exemplo, no caso aqui, ele tivesse, né, atentado com uma outra mulher, no caso ele era casado, né, cometido um adultério, é um crime merecedor de julgamento. E isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim. E aqui ele vai falando, né? Então a gente tem que estar atento. O pecado, né, pedindo força para Deus. Eu sei que não é fácil, muitas vezes nós somos tentados com muitas seduções que existem aí no mundo, por mulheres, por vaidade, por dinheiro, muitas coisas, né, nos seduzem a pecar. Mas Jó aqui, ele, se você ler, se estudar, eu até recomendo, leia o livro de Jó, ele ensina muito, é maravilhoso. Diz que esse livro aqui, ele é contemporâneo à época do Moisés ali, porque diz que esse livro é mais antigo que o livro de Gênesis, né?
Eu entendo que, porque Moisés, quando a Bíblia começou a ser escrita, os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Foram os primeiros 5 livros que foram escritos. E foram escritos por Moisés, né? E Moisés, ele escreveu nessa época. Só que Jó viveu antes de Moisés. Eu fico assim impactado já com a sabedoria, com o conteúdo, né? Que diz que é um livro, se não me engano, poético, esse livro de Jó. Mas ele tem palavras aqui poderosas já, o conhecimento que esse pessoal tinha nessa época, né? Essa integridade que Jó tinha, um homem que, né, temia a Deus, respeitava o próximo, que nem ele fala aqui, ó. Se neguei justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Né? Se comparando assim, quer dizer, os meus servos são como eu. Porque muitas vezes a gente se enaltece, se acha melhor do que outras pessoas, né? Às vezes por conta de se achar porque tem mais dinheiro, ou tem um carro bom, uma casa melhor. Não, irmãos, nós somos todos iguais. Nós vamos todos para o mesmo lugar, né? A diferença é que uns um dia, né, vão para a eternidade e outros não. Por conta, né, dos seus pecados, dos seus erros. Então a gente tem que olhar isso, vigiar, buscar ser íntegro, amar o nosso próximo, respeitar o nosso irmão, por mais difícil que seja, né? Porque muitas vezes a Bíblia nos ensina, nós temos que orar até por aqueles que nos perseguem. Por mais difícil que seja, não é fácil mesmo. Nós somos falhos, somos seres humanos, nós temos os nossos momentos de ira, né? Mas nós temos que, né, irai-nos. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai, né? Então a gente tem que buscar consciência, né? E sermos pessoas íntegras, não retroceder, não pecar, e buscar amar mais o nosso próximo, né? Respeitar a Deus. Eu quero ler também aqui mais um pedacinho, para não me prolongar muito, aqui. Depois no 32, Eliú, que é essa quarta pessoa que entra falando aqui, olha que, como é que o ser humano é, a arrogância desse cara, ó. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, que eram os 3 primeiros amigos dele, né? Aí entrou esse Eliú, pois este se julgava justo, né? Ele está falando de Jó, que ele se julgava justo, né? Mas Eliú, filho de Baraqueu, de Bus, da família de Raom, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava diante de Deus. Você vê como é que é, né? Como tem pessoas, né, que nos julgam, que não sabem às vezes os nossos problemas, não convivem com nós no nosso dia a dia. Não assim se justificando aqui, que eu, por exemplo, eu sou melhor do que os outros, eu ando com Deus e eu oro, busco, tal. Às vezes estou passando por algum problema, alguma situação, ainda tem pessoas que vêm e julgam, né? Às vezes, porque tem mesmo. Às vezes está passando por um problema, isso aí acontece muito na igreja. Aí a pessoa fala que, olha lá, ó, é pecador, tudo, tal. Não é, que Deus às vezes nos testa mesmo. Deus nos prova para ver o que vai sair da gente. De tempos em tempos, Deus está nos testando, está nos provando. Com situações, com problemas, com dificuldade, com aflição. Você vê, o povo lá no deserto foi tentado ali. Mas o que aconteceu? Eles não suportou. Murmurou, retrocederam. Por várias e várias vezes. Estuda lá também o êxodo, a saída. Por 40 anos aquele pessoal ficou perambulando lá pelo deserto lá, e não entrou na terra prometida, aquela geração. Por quê? Porque murmurou, não persistiu, não perseverou. Vejam aqui, ó, ele se manteve íntegro, ele foi fiel até o fim, e no final Deus pôde justificá-lo, restituiu em dobro, né?
É maravilhoso, nos ensina muito. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Olha que ensinamento aqui, ó. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: eu sou jovem, você tem idade, por isso tive receio e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é quem deve falar, pensava eu, né? Os anos avançados é quem deve ensinar sabedoria. E realmente é. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo sabedoria, vamos amadurecendo, né? Coisas que eu fazia lá atrás que eu achava prazerosa, hoje eu detesto. Entendeu? Eu agradeço a Deus por estar vivo e hoje ter essa consciência. Então a gente tem que entender, às vezes, quando um jovem está errando, está pecando, não ir lá e às vezes exortar, brigar, xingar, mas tratar com amor, né? Conversar, sentar, dar um bom conselho, ensinar à luz da palavra os nossos filhos, né? A palavra fala, ensina o caminho, a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela permaneça ali, ela tenha um entendimento de, né, andar certo, correto, conforme Deus, né, nos designa. Por isso nós temos que ensinar os nossos filhos à luz da palavra. Aí diz no 8 aqui, ó, mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Realmente, né? Se a gente pede sabedoria, discernimento, o Espírito de Deus vem, a gente pode ter 8 anos de idade, não precisa ser velho, né? A gente tem sabedoria, tem discernimento. Não são só os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Ó, ensinando. A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. E muitas vezes a gente não quer escutar. Ó como é que a Bíblia ensina. Por isso que eu falo, leia a palavra. Busca ter a Bíblia ali na cabeceira da cama. Antes de dormir, dá uma meditada. Se possível, cedo. Eu sei que a vida é corrida. A hora que acorda de manhã, dá uma meditada também. A hora que a mente está fresca, é bom, porque ali você consegue absorver mais a palavra. Adquirir mais conhecimento, ter entendimento. É maravilhoso. A Bíblia nos ensina tanto. Se as pessoas pegassem a Bíblia, a maioria das pessoas hoje, né, meditassem mais na palavra, nós não viveríamos o mundo que nós vivemos hoje. A gente vê aí tanta falta de amor, pai matando filho, filho não honrando o pai, filho matando o pai, tanta barbaridade, né? As traições, relacionamento, marido feminicídio, matando mulher. Tá feio, irmãos. É falta do amor, falta de conhecer a Deus, de buscar o Senhor. E nós temos que buscar isso e ser referência para as pessoas. Buscar falar do amor de Deus, nos convertermos, buscarmos estar se convertendo todo dia. A conversão é diária. Não é vai lá, aceita Jesus, né, e pronto. Não, é todos os dias. Todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias Deus está nos ensinando. E a gente tem que meditar, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem um bom caminho. Vamos persistir, perseverar em buscar Deus. Escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Ó o acusador. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute. Não o homem, só que não foi contra mim que Jó dirigiu suas palavras. É que ele está falando, né, que os outros 3 amigos dele, se você ler lá atrás, eles estavam ali, né, acusando Jó também, falando, aí Jó pegava, né, lê, é bacana, meu livro de Jó é maravilhoso, estuda ele, devora, vai ensinar muito para você, é maravilhoso, busca. E depois eu não sabia, eu vi hoje aqui, que eu li, que eu estou lendo a Bíblia de capa a capa,
novamente. E eu já tinha lido, mas nessa época eu não estava com a cabeça assim, sabe, muito centrada. Hoje eu já estou numa segunda leitura da Bíblia inteira, então hoje eu busco um pouco ter mais foco. Por isso que é importante. A gente não pode ler a palavra de qualquer maneira. A gente tem que buscar ler com, sabe, com paciência, prestando atenção, focado. Que aí nós vamos absorvendo o que tem aqui. A Bíblia é um livro espiritual, maravilhoso. E esse rapaz aqui, esse Lio, foi um quarto acusador, né? Eu vou parar por aqui, porque senão vai estender muito o vídeo e fica um pouco pesado às vezes para estar assistindo. E eu quero fazer uma breve oração e agradeço, né, por quem está me acompanhando aí, assistindo meus vídeos. Espero poder estar ajudando em alguma coisa, né, uma palavra. Meu verdadeiro intuito aqui é poder ajudar pessoas, não tenho interesse financeiro em nada. Eu sei que eu não sou eloquente aqui na palavra. Eu peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida, que eu possa ser um instrumento na mão dele para estar ajudando outras pessoas, porque quem sou eu, né? Um mero pecador. Mas Deus, pela infinita misericórdia, Ele me deu a oportunidade de hoje estar, né, podendo buscá-lo, ter conhecido Ele, né, e conhecimento da Sua palavra. Então eu entendo que a palavra nos ensina que nós temos que, né, passar, não reter a palavra só para nós, ajudar outras pessoas também. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos. Eu oro por todos, pela população mundial, sempre boto meus joelhos no chão e tenho feito essas orações pela população, para que Deus possa estar, né, abençoando a vida de todos e guardando, cobrindo, né? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro mais uma vez, Senhor, entre a Tua presença santa e maravilhosa. Peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar cobrindo cada vida, cada pessoa, Senhor, que está me acompanhando aqui. Peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada espectador. Que o Senhor supra as necessidades, pessoas que se encontram enfermas sejam curadas, Pai. Pessoas que estão necessitando de uma porta de emprego, que o Senhor abra esse emprego, que o Senhor tenha um bom caminho. Ensina essas pessoas, Pai, a orar, a Te buscar, a Te servir, porque nós não temos outro caminho senão o Senhor. Como eu li aqui já hoje ainda, que Jó falou, como é que a gente, né, vai confiar no nosso ouro, na nossa prata, né? Hoje a gente tem, amanhã não tem, o mundo dá muitas voltas. E nós não podemos estar confiando nessas coisas, no nosso carro, no nosso dinheiro, mas a nossa confiança tem que estar em Ti, Senhor. O Senhor é todo poderoso. Tudo provém de Ti. Então, Senhor, que nós verdadeiramente nos busquemos fazer isso, buscar o Senhor, se converter de todo o nosso coração, de servir em integridade, amar o nosso próximo, não julgarmos os nossos irmãos por, às vezes, problemas, situações, achar que a pessoa está em pecado. Não, mas amar verdadeiramente, como o Senhor nos amou, que o Senhor entregou o Seu Filho, o Seu único Filho, o unigênito, para nos salvar. E como a Tua palavra fala, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E é isso que nós almejamos. E assim Te agradecemos por tudo demais, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. E Deus abençoe.